Olá pessoal, eu sou o Andrei, da Met Studios, e como muitos de vocês já devem saber, o ator Jason David Frank infelizmente veio a falecer no último dia 19 de novembro de 2022. Mas nem eu e nem a equipe Meta está aqui para falar sobre a morte de David Frank. Estamos aqui para lembrar de alguns dos ensinamentos que seu personagem Tommy Oliver veio nos ensinar durante toda a sua trajetória durante Power Rangers. Tommy Oliver provavelmente é o maior Power Ranger de todos os tempos. Ele foi o Ranger que mais vestiu uniformes, que mais ficou na franquia e que representou ela durante muitos anos. Durante muitos anos o rosto dele era sinônimo de Power Rangers e muito provavelmente vai continuar sendo. Logo no início de sua trajetória em Power Ranger, é sequestrado por Rita e é enfeitiçado por ela para se tornar um Ranger do mal. O primeiro Sexto Ranger e o primeiro Ranger que tenta destruir os outros Power Rangers. Tommy Oliver era o Ranger verde. E bom, verde já é uma cor muitas vezes associada a coisas monstruosas, né? Tipo, como Godzilla, como dinossauros, coisas gosmentas, coisas tóxicas, esse tipo de coisa. Mas também é a cor da esperança. E Tommy iria nos dar muita esperança daqui pra frente, porque assim que Tommy foi salvo pelos Rangers e teve o feitiço de Rita quebrado, logo ele já se alia aos Power Rangers e já tenta lutar pelo bem. Mas, assim como o quadrinho nos mostra, ele ainda se sentia muito indigno do poder que foi concedido a ele, agora que ele luta pelo lado do bem. De qualquer jeito, mesmo Tommy se sentindo indigno de seus poderes e não sabendo se seu lugar era na equipe junto com os outros Rangers, ele decide fazer o certo e lutar pelo bem, ficando ao lado dos Power Rangers. E em determinado momento, quando Rita tenta tirar seus poderes com a vela verde, Tommy acaba perdendo seus poderes. Tommy se mostra realmente arrependido das coisas que fez como Ranger Verde. Mesmo não sendo culpa dele, ele sendo controlado pela Rita, e ele demonstra querer reparar as coisas que ele fez. E bom, isso mostra o quão grande esse personagem é e quão grande ele seria. Porque depois Rita sequestra os pais dos Power Rangers e obriga eles a entregar a moeda do poder para que eles pudessem ser salvos. E nesse cenário terrível, quem chega para ajudá-los é Tommy. Tommy aceita se tornar Ranger Verde de novo com a ajuda dos poderes de Zordon, mesmo sabendo que sua vida estaria em risco, porque o poder seria uma coisa instável. Ele poderia ficar sem os poderes no meio da batalha, os poderes poderiam não ser o suficiente, e mesmo assim ele enfrenta o desafio. Ele se torna Ranger Verde mais uma vez e consegue salvar os Rangers. Logo após isso, Tommy tem seus poderes restabelecidos, mas temporariamente. Zordon alerta ele que seus poderes podem falhar a qualquer momento, e a qualquer momento ele pode não ser mais um Ranger. Ou seja, ele ainda tem um risco de que os poderes dele acabem no meio de uma batalha, no meio de um confronto. Isso me mostrou a coragem que o Tommy tem e a vontade dele de fazer o bem. Dessa vez, muito provavelmente não mais ligada a culpa dele por ter sido um Ranger Verde maligno, mas sim mostrando que ele teve uma redenção, que ele queria usar os poderes dele, os poderes que foram entregues a eles por uma vilã, por um ser maligno, mas que agora ele tinha a escolha de usá-los para o bem. Em outro momento, Lord Zed tenta usar os poderes do Ranger Verde para o mal novamente, mas obviamente Tommy não ia ficar parado vendo tudo isso acontecer. Ele enfrenta as forças do Lord Zed, mesmo sem poderes, e assim salva o dia mais uma vez. Mas dessa vez abdicando e erradicando de vez os poderes do Ranger Verde da face da Terra. Ele aceita seu destino, não podendo mais morfar no Ranger Verde, mas ficando tranquilo porque sabe que ajudou a salvar muita gente. E ele mesmo afirma que descobriu que os poderes dele não vêm da moeda do poder de uma fonte cósmica de energia, e sim vem dentro dele mesmo. Que ele pode fazer o bem porque ele decide fazer o bem. E ele mais do que ninguém sabe disso. E assim ele termina o seu arco como Ranger Verde, nos mostrando que qualquer um pode ter uma redenção, qualquer um pode ter uma segunda chance, qualquer um pode melhorar e fazer o bem. Dragon Zord! Verdade, clareza, recomeço, início são características e virtudes que podemos observar no personagem Tommy Oliver, de Jason David Frank, o nosso eterno Ranger. Na jornada de Tommy Oliver em Mighty Morphin, logo após deixar o caminho do mal e da malevolência, Tommy Oliver se torna líder dos Rangers. E consigo ele traz mais algumas virtudes e princípios.
princípios de disciplina e responsabilidade. E como podemos observar, principalmente nas histórias em quadrinhos, é que logo após Tommy se tornar o Ranger branco e assumir a liderança de sua equipe, ele sente grande insegurança, grande incerteza para cumprir esse papel. Ele fica perdido. Isso em virtude de ele se comparar muito a Jason, que era anteriormente, né, o líder dos Power Rangers, o Ranger Vermelho. Mas mesmo com isso, mesmo com essas dúvidas na cabeça, essas incertezas, ele sabe da sua missão, que é salvar o mundo, sabe, pregar o altruísmo e combater o mal. E com isso em mente, Tommy se mostra pronto para lidar com as consequências das suas decisões. Ele se mostra muito forte, e como a gente consegue ver posteriormente, ele se torna um grande líder. E às vezes podemos sentir isso também, sabe? Essa insegurança, dúvidas sobre se estamos fazendo a coisa certa, se a gente está no caminho certo. Cobrança de pessoas também podem influenciar a gente negativamente, positivamente. Mas o que Tommy nos ensina é que devemos ser fortes e mirar um objetivo e estar preparado para tudo que vier. Que a gente deve ser forte, que a gente deve estar pronto para lidar com as consequências das nossas decisões. Independente de comentários, cobranças que possam vir de terceiros, a gente tem que mirar no nosso objetivo e falar, não, é ali que eu quero chegar? Então eu vou ser resistente, firme e forte. E mesmo com tantas mudanças acontecendo, logo depois que ele deixou de ser o Ranger Verde, ser o Ranger Maligno, ele se mostrou capaz de manter ali uma boa comunicação, de manter a sua equipe eficiente. E isso nos mostra uma boa adaptação a mudanças. Mudanças como, além do fato dele se tornar o líder dos Rangers, mudanças como a substituição de Ranger que teve na equipe, tendo em vista que do time original só o Billy e o Tommy continuaram ali, foram os remanescentes. E ele demonstra uma grande aceitação com os novos membros e os novos poderes que iriam vir, quando ele teve que recorrer ao Ninjor para obter os poderes ninja. Paixão pelo que faz, disciplina, responsabilidade com seus deveres, boa adaptação a mudanças. São estes os princípios que nosso eterno Ranger branco, nos ensinou. É hora de morfar! Tigre branco! Após o final de Mighty Morphin Power Rangers, o centro de comando explode. Tommy mantém a calma e fica ciente da situação. Vai até os destroços, lidera sua equipe e por conta disso ele consegue achar uma passagem subterrânea, o que levaria ele e sua equipe a encontrar os poderes Zell. Aquele momento o marcou drasticamente, quando ele iria se tornar o Ranger Vermelho. A cor vermelha é uma cor forte e evidente. Em Power Rangers, ela é usada como uma referência para o coração do time, aquele que une o time em seus desafios. Então podemos dizer que ali foi o momento que ele solidificou a sua liderança de uma vez por todas. O significado que essa cor também tem é a coragem. E eu acho que é válido a gente abordar esse ponto. Como eu disse, ele estava passando por uma mudança, a equipe toda estava, porque eles tinham perdido todos os poderes, tudo o que eles conheciam estava mudando. E eu enxerguei quando eu era criança assistindo isso, vendo essa história, como uma lição, porque na vida a gente passa por mudanças, a gente tem novos desafios, novos obstáculos, e a gente tem que ter a coragem, assim como o Tommy teve, quando ganhou novos poderes, uniu mais do que nunca a equipe, enfrentou os novos vilões. Tem até uma frase que eu gostaria de dizer para vocês. Ela é baseada nos estudos do filósofo Aristóteles. Ela diz o seguinte: eu aprendi que a coragem, ela não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, entendeu? Mas é aquele que conquista por cima do medo. Então eu quero passar para vocês que o medo, ele sempre vai existir. Eu tenho certeza que ele tentou abalar Tommy Oliver, assim como tenta abalar a gente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas devemos usar esse herói como inspiração e seguir em frente. Chegando aos momentos finais, eu queria falar sobre o amor e a união, como um líder nato, solidificado, que ele teve para os companheiros. Eu tenho um belo exemplo disso. Quando Jason, seu velho amigo, perdeu os poderes. Tommy já tinha passado por isso, então ele teve empatia, teve amor e, além de tudo, conseguiu ter as palavras certas para aconselhar o seu amigo. Isso é muito interessante. Isso mostra nos detalhes a diferença que um herói como ele pode fazer na sua equipe. E para terminar sua fase como Ranger Vermelho, que aliás não foi nem em Zell Power Rangers, e sim na próxima jornada em Power Rangers Turbo, ele passou o bastão pro TJ,
Um líder sabe o momento e sabe a pessoa certa para confiar. Então, com todas as experiências que ele já tinha passado, ele sabia que aquilo era o certo a se fazer. Tanto para si mesmo, porque era a hora dele, tanto para o TJ e para a equipe. É hora de morfar! Já na fase como Ranger preto, ali bem mais velho, o Dr. Tommy Oliver mostra pra gente muito sobre maturidade, amadurecimento e liderança. Quando você é mais velho, quando você já passou por muitas experiências, quando você já enfrentou, foi derrotado e venceu inúmeras batalhas, você acaba tendo muito menos ansiedade para resolver várias coisas. É até por isso que o Dr. Tommy Oliver, em Power Rangers Dino Trovão, transmite essa ideia de líder, só que sem precisar ficar se impondo a todo momento, né, de uma maneira super autoritária. Não, pelo contrário, ele tem a figura dele de liderança, mas deixa a equipe bem livre para agir da forma que eles acharem necessário. Ele funciona mais como um conselheiro experiente e veterano do que como um líder pedante que fica ali irritando e querendo mostrar quem é que manda a todo momento. Um fato bem curioso, pegando ali o Tommy Oliver e fazendo um paralelo com o Jason David Frank, que é o ator que interpretava Tommy Oliver em Power Rangers, a gente tem o conceito da faixa branca e da faixa preta. É um conceito das artes marciais, né, um conceito muito mais voltado, inclusive, para as artes marciais orientais, que fala que a gente começa com a faixa branca, que seria uma faixa ali representando a sua inocência, a sua ingenuidade, sua falta de prática, de conhecimento e de habilidade naquela arte marcial. A ideia então seria que, com o passar de vários anos, aquela faixa vá mudando de cor. Você caia no chão durante lutas, vitórias, role no chão, levante, enfim, suje aquela faixa, até que, muitos anos depois, com muita experiência em batalha, prática, treinos, aquela faixa já não seja mais branca, mas sim escura, de tantas experiências que ela passou, simbolizando então a faixa preta, o ápice da experiência, do conhecimento e das habilidades em uma ou outra arte marcial. E é assim que Tommy Oliver se porta, sendo um verdadeiro faixa preta, né, um Ranger faixa preta, assumindo a figura do Ranger preto Dino Trovão. Também é em Power Rangers Dino Trovão que Tommy enfrenta todas as suas versões do passado, que tentam mostrar para ele que o passado foi glorioso, que os melhores dias dele já estão escritos na história, que hoje ele é apenas um pedaço antigo de história. Enfim, quantos de nós já não olhamos muitas vezes para a nossa vida e pensamos, nossa, naquela época eu estava bem, hoje eu estou muito mal. Mas Tommy enfrenta todas as suas versões, mostrando que ainda tem muita sede de viver, de aprender, de assumir responsabilidades, tanto que ele desbloqueia a força dos outros Rangers, né, ajuda os outros Rangers e também consegue desbloquear o seu próprio poder Dino Trovão, de Ranger preto, logo após sair do hospital. Também podemos ver Tommy morfando na HQ Soul of the Dragon, que mostra ali o Tommy com as suas últimas possibilidades, né, usando seus poderes pelas últimas vezes, podendo morfar uma última vez em cada uma de suas formas para salvar o seu filho, e no final ainda dá o escudo do Dragon Zord para ele, mostrando realmente, né, quando o Tommy chega nessa fase de Ranger preto, nessa fase de amadurecimento, que ele está muito mais preocupado com o legado que ele vai deixar, em estimular, influenciar os Rangers daqui pra frente do que necessariamente ele ser o protagonista ou ele ser o líder. E isso sim é o máximo, é o ápice de aceitação que a gente pode chegar para ter uma vida tranquila ao final da nossa missão. É aquela sensação de missão cumprida que só um veterano de guerra, como o Tommy Oliver, poderia sentir. Dino Trovão, força total! Ha! Bom pessoal, a gente vai ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo, siga a gente aqui nas redes sociais, aparecendo em algum canto aqui, ó, aqui embaixo. E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima.